Glória a Deus por tua vida, Igreja do Senhor Jesus. Por mais uma noite podemos estarmos reunidos como povo santo escolhido para vivermos nessa terra como cabeça. Meu forte abraço a todos os eleitos que também estão nesse momento acompanhando a nossa live Jesus Reina, como todo o povo no Brasil, né, aqui em Pernambuco, no Brasil, e aqueles que estão reunidos em outros estados, acompanhando também a live dos nossos irmãos em Cristo, que estão também anunciando o Evangelho da graça de Deus. Os queridos santos de Deus, tem uma viagem nesse sábado agora para a cidade de Altinho, onde a igreja vai estar reunida, sábado às 9 horas lá em Altinho e domingo às 9 horas da manhã. Então, por isso, domingo não haverá culto aqui, vai ser em Altinho lá, viu? O povo daqui vai se mover para a cidade de Altinho. Então, meu amado, abra sua Bíblia. Nós vamos falar hoje de um assunto propício, onde a Igreja de Jesus vive na iminência deste acontecimento, desse fato, um fato que Jesus relatou e que foi profetizado por Daniel e que se concluiu no ano 70 depois de Cristo. Falando de um assunto que é a grande tribulação. O título da mensagem dessa noite é A Grande Tribulação, que Mateus, no livro de Mateus, capítulo 24, faz a narração. Nós vamos examinar um pouco daquilo que Jesus falou com a sua geração, com a sua nação, já profetizado 534 anos antes dele nascer, meu amado. Daniel havia profetizado essa grande tribulação sobre a nação judaica. Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo 21. Mateus 24, versículo 21. Mateus descreve aquilo que ele ouviu do seu Jesus. Entendemos que Mateus foi escrito por volta de 65, ou seja, passou os 32 anos para esse livro ser escrito, depois de Cristo ter sido levado à cruz. Mateus 24, 21 diz a palavra: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e soberano, mais uma vez o Senhor reúne-nos como igreja, como filhos, para pelo Espírito compreendermos aquilo que o Senhor falou no seu ministério terreno, e que a igreja, que não é a parede, mas que é cada um dos teus pequeninos, Senhor, possam desfrutar da mente de Cristo e entender o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o qual o Senhor revela ao apóstolo Paulo. E por meio do apóstolo Paulo, a igreja hoje tem tido ciência deste Evangelho, Senhor, que molda completamente as atitudes e ações que é proveniente de uma vida justa e piedosa, Pai. No nome de Jesus, iremos usar a Escritura como regra de fé nessa noite, para entendermos o que o Senhor falou aos seus apóstolos, aos seus filhos, no teu santo nome. Amém e graças a Deus. Queridos, amados de Deus, pedra viva do Senhor, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tu foste chamado, amados, não para viver como escravo de homem ou de uma denominação. Tu foste chamado para viver a plenitude da graça de Deus, que é o amor de Cristo por cada um de nós.
Então, queridos, este é um assunto que o sistema religioso abrange muito e leva os filhos de Deus a viver nessa esperança, nessa expectativa de que um momento a grande tribulação irá se manifestar. E para isso é preciso que a igreja esteja vigiando para não perder a salvação, quando na verdade a salvação é um dom de Deus. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação não dependeu das minhas obras nem das tuas obras. A salvação é unicamente da obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Então, se a tribulação vir ou não vir, a igreja está salva, tanto na tribulação ou fora da tribulação. É isso que o sistema religioso transmite aos filhos de Deus. Leva os filhos de Deus a viver na expectativa de uma eminente tribulação. Quando, na verdade, meu amado, nós não vivemos na expectativa, sempre tenho dito, nós vivemos o real. Nós vivemos o real. A grande tribulação que está escrita, narrada nesse texto, ela foi para a nação judaica. Ela não é para a igreja gentílica 2000 anos depois. Então, queridos, observe que os 3 livros sinóticos, ou seja, os 3 livros históricos, narram este fato. Este grande acontecimento que aconteceria sobre a nação judaica como juízo. Não é? Este acontecimento veio como juízo para aquela nação. Então, Jesus narrando, ele diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Quando aplicamos o verbo aqui, meu amado, de tempo para hoje, é evidente que eu vou estar vendo uma tribulação sobre a igreja. Se você aplicar a leitura nesse momento, você vai entender que está sendo nesse momento. Não é? Mas Jesus diz, porque nesse tempo, que tempo? O tempo dele. No tempo de Jesus, na geração de Jesus, iria acontecer uma grande tribulação. E isso de fato aconteceu, meu irmão, como juízo para aquela nação. Então, queridos, santos de Deus, o livro de Mateus foi escrito por volta do ano 65 depois de Cristo, em Antioquia, ao longo da costa fenícia ou assíria. Amados, entenda, os escritos de Mateus foi direcionado especificamente para um povo, não é para a igreja gentílica, foi direcionada para um povo. Se você for ler a história, você vê que Mateus era judeu, e ele narra a história do Cristo em sua obra, em seu viver diário, mostrando as ações de Jesus, como judeu, no cumprimento da lei. Jesus, quando veio como homem e começou o seu ministério, ele começou no ministério da lei, ele tinha que cumprir o ministério da lei, que era 613 mandamentos, o qual nenhum homem normal poderia cumprir, a não ser Jesus. Ele cumpriu porque era o Deus verdadeiro. Então, amado, essa profecia foi especificamente para o povo judeu. Entenda, igreja eleita, igreja predestinada. A profecia não foi direcionada para uma igreja futura, depois de 70, depois de Cristo. Depois dos 2000 anos, a geração que nós estamos vivendo, não foi direcionada para esse período. Ela foi direcionada para a igreja judaica. E se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Então, depois de Cristo, no ano 70, aquilo que Jesus relata nesse texto de Mateus, do capítulo 24, do versículo 1 em diante, onde ele fala das dores que viria sobre a nação, foram manifestos sobre a nação, meu amado. Então,
igreja de Jesus, essa tribulação não é para a igreja gentílica, não é para mim e para você. Nós estamos isentos dessa tribulação. Você veja que nosso país esse ano sofreu desastres naturais. Minas Gerais teve um grande desastre. O Rio de Janeiro, recentemente, um grande desastre. E isso leva à memória dos filhos de Deus que isso é sinais de que Cristo está voltando. Quando, na verdade, meu amado, todos nós, de geração a geração, vamos vislumbrar esses acontecimentos. Isto irá acontecer geração após geração. Esses sinais vão acontecer, não deixarão de acontecer. Mas essa grande tribulação que está narrada nesse texto, não é para a igreja gentílica, não é para a igreja do ano 2000. Queridos, a teologia contemporânea tem aplicado erroneamente a profecia narrada por Mateus sobre a grande tribulação, qual já disse, qual já afirmei, e vários escritores, vários estudiosos, assim como Flávio José, que é o historiador da época, ele narra que essa tribulação aconteceu na geração de Jesus, no ano 70 depois de Jesus. Então, queridos, a palavra tribulação no grego significa telipse, que significa aflição, angústia, perseguição. É dessa tribulação que Jesus está afirmando que aquela geração iria passar. É dessas dores, é dessa angústia, é dessa perseguição que Jesus está se referindo nesse texto, que aquela nação iria passar por todas essas dores que você lê nesse texto. No versículo 8 ele diz das dores, ele começa a citar as dores. Ele diz, Mateus 24, versículo 8, ele diz, porém, tudo isto é o princípio das dores. Ele diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, igreja de Jesus, santo do Senhor, observe que essa tribulação não é para a geração depois do ano 70. Ela aconteceu no ano 70 e era para a geração de Jesus. A geração dura em torno de 40 anos. Jesus, a partir dos 30 anos, contado até o ano 70, dá 40 anos. Então, a duração em média do ministério de Jesus, da profecia de Daniel até o ano 70, durou os 40 anos e ali aconteceu, meu amado, aquilo que Jesus fala da grande tribulação. Veja aqui no versículo 34 desse livro, ele diz, Mateus 24, 34. Mateus 24, 34. Ele diz, em verdade vos digo. Quer dizer que ele estava afirmando, ele estava apontando. Em verdade vos digo, que não passará esta geração. É a nossa geração. Jesus está falando conosco hoje, mas é aplicado para a geração de hoje. Quando aplicamos o texto e quando fazemos a leitura com os olhos para a geração, identificamos que estamos falando conosco. Mas Jesus não estava falando com esta geração aqui, a qual estamos vivendo. Jesus estava falando com a geração há mais de 2000 anos atrás, meu amado. Ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. As dores que nós lemos no versículo 8. Então, queridos, igreja abençoada, igreja eleita do Senhor, se aplicarmos a narração desse texto sobre as gerações futuras, prontamente estamos afirmando que Jesus estava equivocado. Se você ler e aplicar sobre a sua geração,
você está se equivocando, né? E dizendo que Jesus está equivocado acerca da grande tribulação. Mas ele diz, esta geração, a geração a qual Jesus presenciou, meu amado, uma geração perversa, uma geração que abandonou os princípios de Deus. Então Jesus estava falando de um fato que já Daniel já havia profetizado, que iria ocorrer sobre aquela nação. Então, eleitos, amados, ele está se referindo à sua geração. Ele não está se referindo a uma geração futurista, como eu já falei. Está falando a geração a qual ele vivenciou, a qual ele esteve presente, como único Deus, como soberano. Então, amados, até porque o texto é claro, quando ele diz que tudo isto acontecerá agora, não, ele diz, esta geração. Não, meu amado, é uma geração futura, como o sistema religioso ensina. Todas as dores ocorreu no ano 70. Todas as dores que Jesus relata, meu amado, que aquele povo iria passar, ocorreu no ano 70. Mateus, capítulo 23, versículo 36. Mateus 23. Você veja que ele vem falando aqui desse texto dos ai, das dores, da hipocrisia dos fariseus. Mateus 23, 36. E aquele povo chamou de dizer, olha, aqui o sangue recaia sobre nossas vidas. Imagine, eles convidaram, né? Porque eles assassinaram os profetas e havia uma cobrança. Veja, leia do versículo 33. Ele diz, serpentes, raça de víboras. Jesus está falando conosco hoje, meu amado, com a igreja santa, com a igreja aperfeiçoada, com a igreja purificada? Não. Jesus está dizendo que aquele povo ali, com aqueles mestres da lei, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno. Por isso, eis que vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e a crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas. E perceba que essa profecia foi narrada para a presente geração. Então, queridos, santos de Deus, a declaração de Jesus, mais uma vez, é clara. Ele está falando do julgamento eminente que viria sobre a nação judaica. Ele não está falando de um julgamento que vem sobre a igreja, ou que está para vir sobre a igreja. Ele está falando, ele narrou de algo que estava prestes a acontecer sobre aquela nação. E a nação judaica, ela viu, meu amado. A nação judaica, ela compreendia muito bem os sinais e os tempos, a previsão de tempo. Eles entendiam muito bem. Queridos, o texto não se refere à igreja atual, se refere à igreja judaica. Agora, o sistema religioso, em conjunto com a teologia contemporânea, aplica esse texto da grande tribulação sobre a ótica futura, sobre a ótica futurista, que ainda irá acontecer, que ainda há de vir sobre a igreja de Cristo. Isto é um grande equívoco. É chamar Jesus de mentiroso. Quando eu afirmo que essas dores irá acontecer, eu estou dizendo que Jesus está mentindo acerca daquilo que ele falou com os seus apóstolos. Pedro, João,
Tiago, que era a coluna da igreja. Coluna da igreja judaica. Então, queridos, santos do Senhor, amados, todos esses sinais narrados aconteceu sobre a nação judaica. Todos esses sinais que está contido no livro de Mateus, Marcos e Lucas, os quais narram a história do povo judaico, ou do ministério terreno de Jesus, e o que Jesus fez e relatou, profetizou sobre aquela nação, se cumpriu aqui no ano 70. O ano 70 foi o ano que, de uma vez para sempre, os pactos que andava cruzado, lei e graça, se destituiu, se separou. Com a destruição do templo, a lei findou para sempre. Foi demolida a barreira que estava entre a igreja e o Deus vivo. Com a demolição do templo, como já falei, o pacto que estava cruzado foi destituído para sempre, meu amado. A lei não pertence mais ao povo, à igreja de Jesus. A igreja hoje está purificada de todas essas dores. É claro que nós, como homens, com um corpo de carne, nós passaremos momentos de dificuldade, de diversidade. Quem não passará? Enquanto estivermos nesse corpo de carne, nós vamos ter dificuldade. Às vezes na família, às vezes familiar, às vezes um problema de saúde, todos nós iremos passar. Mas essa tribulação que relata aqui no texto não é para a igreja de Jesus. Ela já findou no ano 70. Ela já se concretizou no ano 70. Se você não compreender isso, meu amado, você vai viver tua vida preocupada até a volta de Jesus, como fala o sistema religioso. Por isso que nós vemos o povo de Deus preocupado com essa iminência volta de Jesus, porque não compreende que essa tribulação não é para a sua vida. Acredita-se que depois que a igreja for chamada, a terra vai passar por 7 anos de tribulação. Não existe isso, meu amado. Isso é a mentalidade do homem. Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Volte para Mateus, capítulo 24, versículo 21. Ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Você veja que houve tribulação, não houve? Houve, meu amado. Aqui é vamos dizer, uma hiperbole, uma frase que Jesus usou. Porque se você olhar a catástrofe de Noé, quantos milhões de pessoas morreram? Não é? Mas aqui está dizendo que para aquela geração, naquela geração, não tinha acontecido. Não é? Então, amados do Senhor, igreja, esse episódio narrado por Mateus sobre a grande tribulação não ocorreria no fim da história, ou não ocorrerá no fim da história humana, porque as pessoas acreditam que quando Jesus voltar, é que irá ocorrer esta grande tribulação, ou seja, é o sinal da volta de Jesus, quando não é para os fins da humanidade, meu amado. Ela foi para o meio, ou seja, para aquele ciclo ali, onde Jesus veio, esteve com a geração e anunciou o que aconteceria àquela nação, àquela geração, por desobedecer a palavra de Deus. Então, queridos, santos do Senhor, o sistema religioso ensina que isto irá acontecer. Amados, essa tribulação, já afirmei e volto a afirmar, ocorreu no ano 70. Por isso ele afirma que nada similar tinha ocorrido desde, meu amado, do seu momento ali, do seu convívio com aquela nação. Não tinha ocorrido com Jesus ainda. E ele disse: esse povo vai passar por esse julgamento, por essa tempestade. Então, queridos, santos do Senhor, a grande tribulação narrada por Mateus nesse texto foi um evento único, absolutamente único. Não haverá 2 ou 3,
como aquele que ocorreu como julgamento para a quebra de pacto, para a entrada do novo pacto, da nova aliança. Paulo anuncia o pacto, Paulo recebe o evangelho da graça, Paulo é levado ao terceiro céu, mas a igreja, como tinha o tabernáculo erigido, eles iam oferecer seu sacrifício. Eles iam, ano após ano, levar suas ofertas ao altar. Após que o altar vai abaixo, meu amado, o pacto, né, se desquebra. E a igreja está livre para viver uma vida, não de libertinagem, mas uma vida consagrada, com a sua vida, com o seu corpo, louvores ao Senhor. Então, queridos, santos do Senhor, como já falei, foi um evento único, que nunca será repetido. Ele ocorreu sobre a nação judaica no ano 70. Observe, meu amado, eleitos de Deus, igreja abençoada, Jesus estava anunciando algo que já havia sido profetizado. Quando Jesus veio falar isso, já havia sido profetizado 534 anos, que não fora a memória, os estudiosos falam, ou é 505 anos, 605, pelo profeta Daniel. Vamos para o livro de Daniel. Daniel. Vamos sair daqui um pouco do livro histórico de Mateus. Eu poderia estar levando você para os 3 livros que narram esse mesmo acontecimento. Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante. Ele diz, Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante. Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ora, isso é uma profecia futura. Aqui é uma profecia futurista, que iria acontecer onde? Você vai entender, né? Veja que ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Não é sobre a igreja, meu amado, gentílica. Uma profecia que iria acontecer sobre o povo dele, sobre aquela nação. E ele diz: e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Olha, para que iria ocorrer o sacrifício de Jesus? Ele está respondendo aqui dizendo, para cessar o quê? A transgressão. Para fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados. Deu ou não deu o sacrifício de Cristo? Purificou ou não purificou a igreja dele? Então o sacrifício de Jesus foi o único e tornou a igreja aperfeiçoada. Então, com a morte de Cristo, meu amado, os pecados que a igreja carregava, não carrega mais. Você tem obra da carne, eu tenho obra da carne, que está lá em Gálatas, que mostra a obra da carne, que nós produzimos muitas vezes de nossas vidas. Mas o pecado foi aniquilado com o sacrifício de Jesus. Isso era profecia para a futura. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe, versículo 5, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aqui estava falando do sistema babilônico que tinha invadido, que tinha corrompido Babilônia, no versículo 25, Jerusalém, até ao ungido. Que era o ungido? Até Jesus, que era o ungido. Ao príncipe, até o ungido, príncipe. 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos
angustiosos. Versículo 26. Depois das 72 semanas, será morto o ungido. Depois de 400, porque quando nos judeus, uma semana equivalia a 7 anos. Uma semana equivalia a 7 anos. Se você multiplicar, dá 490 anos. Nesse período. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. E o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Quer dizer que até o fim haveria desolações, existiria guerra, confronto entre o povo judeu e as nações vizinhas, foi constante até, meu amado, o ano 70. Quando findou, quando o general Tito, ele conquista, quando o general Tito entra a cidade, destrói a cidade e o santuário, como aqui está profetizado por Daniel, que isso iria acontecer, e aconteceu. Esse episódio aqui do versículo 25 aconteceu no ano 70. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Então, queridos, santos do Senhor, amados de Deus, igreja vitoriosa, este episódio, meu amado, teve início por volta do ano 66. Essa profecia que Daniel profetiza, ela se passa, e por volta do ano 66, depois de Cristo ter sido crucificado, ressuscitado, assunto ao céu, por volta do ano 66, depois de Cristo, quando o exército romano, comandado pelo general Vespasiano, durante 5 dias, diz a história, ele atacou as muralhas e conseguiu, no 6º dia, invadir a cidade. Mas só que nesse texto de Mateus, se você ler, vai ver que há os escolhidos, que o dia foi abreviado, que o tempo foi abreviado. Então, a guerra começou por volta de 66, mas só que houve um período, um milagre de Deus na vida daquele povo. Então, meus amados, neste interim, Vespasiano estava conquistando Jerusalém, era uma conquista fácil, mas aconteceu algo extraordinário. Nesse interim, ocorreu um milagre providencial de Deus para seus escolhidos, seus filhos, escaparem da grande tribulação. Porque seria, mas você pode dizer, mas Deus está atrás. Não, a profecia era para o ano 70 mesmo. Desde 63 em diante, que aí Jerusalém vivia sobre essa expectativa. Então, amados, Deus providenciou o milagre para que os filhos, os escolhidos, os eleitos, escapassem dessa grande tribulação. Nero, que era o imperador, no ano 67, 68 para 69, ele veio suicidar-se. O milagre de Deus já está chegando àquele povo. E aí, meu amado, Nero se suicida, e o general Vespasiano, que estava pronto para conquistar a batalha, ele deixa a cidade, inesperadamente. Ele deixa a cidade de Jerusalém e volta para o Império Romano, onde é nomeado imperador. Observe que no capítulo 24 de Mateus 24, versículo 22. Mateus 24, versículo 22, ele diz:
não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Quer dizer que nenhuma carne seria salva naquele momento ali, meu irmão. Mas Deus prontamente providenciou algo extraordinário para que aquele povo escapasse, para que seus escolhidos, seus eleitos escapassem da grande tragédia que estava para ocorrer sobre Jerusalém. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Não é para a nossa geração hoje que esses dias estão sendo abreviados, meu amado. Foi para aquela nação que os dias foram abreviados. Queridos, nesse intervalo de 3 anos e meio, 66 a 70, no ano de 66 e meio por aí, foi que Vespasiano, ele sai de Jerusalém e volta para o Império Romano. Ele é ordenado imperador e ele, como comandante, ele ordena o seu filho a vir como general novamente para o ataque em Jerusalém. E dessa vez o general Tito consegue invadir. Mas, meus queridos, esses 3 anos e meio foi suficiente para os escolhidos tiver atenção, estar atento, porque ocorreu terremoto, ocorria fome, ocorreu pai matando filho, filho matando pai naquela época. Foi um período que eles atentaram para fugir da cidade que eminentemente iria ser sucumbida, iria passar por uma das grandes catástrofes das quais ela já tinha passado. 1 milhão, diz o historiador Flávio José, que 1.100.000 pessoas foram mortas nesse dia, nessa destruição, meu amado. Então, o suficientemente para os filhos e os eleitos escapar da grande tribulação. Eles aproveitaram a oportunidade para fugir da grande tribulação que ocorreu no ano 70, sob o comando do general Tito. Queridos, esses dias foram abreviados por causa dos escolhidos, dos filhos que estavam dentro de Jerusalém. Não é por causa dos filhos que estão hoje fora de Jerusalém. Foram abreviados por causa deles que estavam lá, que iriam ser massacrados. Deus providenciou o milagre para aqueles filhos. Não é por causa da igreja atual. Essa tribulação narrada por Mateus não se aplica à nossa geração ou à geração futura. Ela ocorreu na geração de Jesus. Ela foi para a geração de Jesus. Queridos, isso é um grande equívoco teológico afirmar que a grande tribulação é para uma geração futura daquela que foi profetizada por Daniel e mencionada por Jesus na destruição. Daniel profetizou, Jesus menciona aquilo que Daniel havia profetizado, que iria ocorrer sobre aquela nação. Queridos, Deus abreviou por 3 anos e meio a invasão sobre Jerusalém, mostrando nesse intervalo aos seus eleitos, aos seus escolhidos, todos os sinais que está profetizado aqui em Mateus. E eles cientes, conscientes de que estava a iminência da tribulação, meu amado, que é a destruição de Jerusalém acontecer, eles fugiram, eles saíram da cidade. Então, mediante a esses sinais, eles viram terremotos, eles viram pestilência, eles viram fome, eles viram pai matar filho, filho matar pai, e sucessivamente. O que era para ter acontecido no ano 66, Deus providenciou milagre para os seus filhos escaparem são e salvo. Observe que no capítulo 24, versículo 1, ele diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos.
Quer dizer que era um espetacular aquele templo, né, amado? Era muito belo, onde as pessoas deixavam de se prostrar a Deus para se render aos ídolos, ao galpão, ao salão. E Jesus começou nele, e os apóstolos viram aquela raridade, aquele monumento que Deus havia providenciado que eles construíssem. Jesus olha para eles e diz, olha, versículo 2, ele porém lhe disse, não vedes tudo isto, esse belo, essa pomposidade, essa riqueza que vocês estão vendo? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, meu amado, Jesus está falando de algo que foi profetizado por Daniel e que iria ocorrer em sua geração. No versículo 3, ele diz, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, quer dizer que eles pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Não é a consumação do mundo, meu amado. Aqui está falando do século, está falando de era, de uma época, de um período. Não é? Algumas traduções dizem consumação do mundo, a minha que eu estou lendo diz consumação do século. Não é? Quando estudarmos, ou quando já, acredito que a maioria aqui já ouviu falar dos 5 mundos, né? No grego, né? Oikumene, Aion, Cosmo, Hades, né? Já ouviram falar essas expressões no grego, e cada um tem expressões, né, para isso aqui. Então, Jesus estava se referindo a uma era, a uma época que esse princípio, esses acontecimentos iriam vir sobre eles. E a era foi o ano 70. No versículo 4, aqui que está a chave para a gente, meu amado. É esse versículo que eu me apego. Jesus disse para eles e que me ensina muito hoje. É esse versículo aqui, onde ele disse, e ele respondeu, vede, olha, esteja atento, que ninguém vos engane. Porque milhares de filhos de Deus são enganados hoje por essa promessa da iminência tribulação. Você, meu amado, vive o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. Você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus já veio, como disse Lucas. Ele não está como as pessoas querem ver, um reino como os judeus queriam ver, um governante pomposo, que destruísse aquele império e trouxesse para ali os judeus bem equipados, bem aparentados. O reino de Deus, meu amado, não é comida nem bebida, é o amor dentro de cada um de você. Quando você olhar para o teu irmão, você está vendo o reino de Deus. E como um reino de Deus, o que você tem feito? Então o reino de Deus é isso aqui. Por isso que ele diz, vede que ninguém vos engane. É esta palavra que eu me apego. Eu passei período da minha vida enganado, iludido. Jesus disse, conhecereis a verdade, João, conhecereis a verdade vos libertará. Muitos se libertaram dos vícios das drogas, da prostituição do corpo, mas não se libertaram do vício religioso. Estão aprisionados a costumes, a tradições familiares, de geração a geração. Não conseguem identificar o que foi para a geração passada, a geração há mais de 2000 anos atrás, profetizada para que acontecesse nelas. Porque os líderes religiosos dizem que essa eminência, tribulação, vem sobre os filhos de Deus a um momento da história que irá acontecer. No versículo 5 ele diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veio muitos no nome de Jesus naquela época, meu amado. No período da tribulação lá, surgiram muitos falsos mestres.
porque eles ouviram os relatos e começavam a se manifestar como sendo Cristo, como sendo o Salvador. Jesus disse: olha, virão muitos em meu nome, vão fazer prodígio extraordinário, mas não é o fim. Versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Enquanto Jesus estava ainda de pé, meu amado, anunciando, ele estava falando com uma geração: olha, isso vai acontecer, estejam atentos, vocês vão ver, vocês vão presenciar, não é o fim. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação. Acredita que aí é que vem agora, vede que ninguém vos engane, porque aqui que está uma dos questionamentos, quando fala nação contra nação. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A nação existente naquela época, meu amado, Jesus está falando daquele povo, o império, principalmente o império romano, que era considerado como uma nação, a circunvizinhança também, o mundo existente daquela época. Então, queridos, as nações se levantavam, o Egito e outras nações se levantaram contra quem? Roma. Atacaram Jerusalém, se levantaram contra Jerusalém. Versículo 8, aí ele diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. Ele diz: olha, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Se você for ler a história dos mártires, nós vamos ver como os apóstolos foram mortos, menos João. João morreu de morte natural. Os outros, até Paulo mesmo, foi decapitado, não é? Por amor do Evangelho. Então, queridos, nesse tempo, ele diz, nesse versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Se levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13, ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Para a eternidade? Não. Salvo desse momento tribuloso que eles iriam passar, desse relato que Jesus vem falando aqui, que iriam ouvir sobre a nação judaica. Eles foram perseverantes e ouviram. Versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá, eu pergunto, o evangelho foi pregado? Ficou incógnito, né? Mas vamos ver que o evangelho foi pregado a toda nação a qual Paulo existia, meu amado. Paulo fala isso. Estamos chegando ao final, viu? Vamos finalizar. Vamos finalizar. 2 textos para finalizar. Essa que eu perguntei agora, aqui Jesus disse que a profecia viria, aqueles acontecimentos, aquela catástrofe viria quando o evangelho fosse pregado, né? Vamos ver se foi ou não. Colossenses, o apóstolo gentil, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e diante. Ele diz, Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e diante: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. A minha oração para que o entendimento venha sobre a igreja de Cristo e ela seja liberta desses dogmas religiosos. Versículo 4, ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança. Quer dizer que Paulo vivia a esperança, ou não vivia?
Paulo vivia a esperança, meu amado. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo, quer dizer que chegou ou não chegou? Chegou, né? Paulo disse que o Evangelho chegou a todo mundo. Da sua época, o Evangelho foi anunciado. E assim veio a catástrofe, meu irmão. A desolação que Daniel fala. Lá de Daniel, a profecia de Daniel. E ele diz: está produzindo fruto, crescendo tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fosse instruído por Epáfras, nosso amado conserve, quando a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Então, queridos, santo de Deus, Paulo diz aqui que chegou até vós como também em todo o mundo. Então, esse evangelho, meu amado, que Paulo pregou, ele pregou a toda criatura debaixo da terra existente. E nós, hoje, não podemos olhar para a Escritura como esses fatos fossem ocorrer sobre nossas vidas, porque já aconteceram sobre a nação judaica, meu amado, sobre o povo judaico. Tudo aquilo que foram pré-ordenado por Jesus, ou falado, relatado por Jesus, aconteceu no ano 70, meu amado, depois de Cristo. Agora venha no versículo 22, Colossenses capítulo 1, versículo 22. Leia o 20 comigo, leia logo o 20. Ele diz: e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quer dizer que todas as coisas foram o quê? Reconciliadas. Quer dizer que quando Adão desobedece, ele contamina, ele apaga, ele desreconcilia todas as coisas de Deus. Cristo vem, derrama o seu sangue e reconcilia novamente todas as coisas com Deus. Então, todas as coisas, mediante o sangue de Jesus, já foram reconciliadas. Os filhos, alguns ainda estão com o entendimento ofuscado, tenebrecido, porque estão vivendo segundo o quê? Segundo as obras da carne. E Paulo disse: aquilo que você semear, é aquilo que você vai colher, meu amado. Se você semear as obras da carne, você vai colher a obra da carne. Você vai colher corrupção, morte, destruição. Por isso que o santo, ele vive a santificar-se, não com jejum, não com sacrifício, mas pelo Espírito, pela palavra da verdade. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Tudo foi reconciliado, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Com a morte e ressurreição de Cristo, tudo se fez novo. Mudou, meu amado. Agora falta um entendimento mudar do povo de Deus. Não é isso? Falta o entendimento. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora eres estranho e inimigo no entendimento, pelas vossas obras malignas. Quer dizer que nosso entendimento praticava as obras da carne, nós estávamos como inimigo de Deus. E sobre as obras malignas, não é um ser que desce sobre o Espírito de Deus, meu irmão. É as obras da carne, prostituição, lascívia, adultério. Isso Paulo viu como obras malignas. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele imaculado, imperfeito, sujos, imundos. Não. Ele se apresentou para apresentar o que? A igreja perante ele,
santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quer dizer que Deus nos vê hoje como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por quê, meu amado? Porque Ele habita em cada um de nós. Ele mora em mim. Você é a igreja, não é o salão que é a igreja. Isso aqui sem você, Deus não estaria. Deus está porque você está aqui. Onde você for, onde você estiver, Ele está. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja em casa, Ele está porque Ele está dentro de você. Ele não está mais nas paredes como em Jerusalém, como Ele habitava no tempo, o povo seguia para o cenáculo. Hoje Ele habita em cada um de nós. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Olha, Paulo está falando com quem? Está falando conosco hoje não, viu, amado? Ele está falando de um acontecimento que aconteceu lá com os colossos. Né? Olha, firmado, você está firme. Né? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança. Quer dizer que ele vivia a esperança. Esperança de quê? Do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do... Foi pregado ou não, meu amado? Então o fim que Jesus falou lá em Mateus, ele aconteceu no ano 70. Quando Jesus disse, olha, quando o evangelho for pregado, virá o fim. Paulo disse o que aqui? Paulo morreu por volta de 68. Paulo estava na esperança, na expectativa, né, daquela iminente grande tribulação, de ver a volta de Jesus. Nós vamos... Eclesiastes. Você vai encontrar Eclesiastes no capítulo 1. Eclesiastes está depois de Provérbios, capítulo 1, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Ele diz: geração vai e geração vem, mas a terra permanecerá para... Então não haverá destruição da terra, meu amado. Houve uma desolação sobre um povo, que é as dores, que é as aflições que aquele povo passou, né? Mas a terra, ela permanecerá. A minha geração vai, vem outra geração, e permanecerá a terra. Assim está escrito no nome de Jesus, amado. Assim fala a Escritura no nome de Jesus. Glória a Deus por tua vida, amado. Tu és um eleito.